A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Fanático. Olá, 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 muito bom dia, está entrando no ar mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Como havia prometido para você, hoje temos convidados aqui na nossa programação especial de hoje. Hoje nós vamos falar sobre fanatismo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para falar sobre, para perguntar aqui para os nossos convidados sobre essa questão fanática, né? Nós vamos explicar o que é o fanatismo, como surge o fanatismo, o que leva ao fanatismo. O problema que o fanatismo pode gerar dentro da igreja, dentro da família e dentro da própria vida social da pessoa, porque muitos fanáticos perdem emprego, perdem família, perdem amigos, perdem até mesmo respeito das pessoas. Então, será que o fanatismo ele é uma coisa boa? O fanatismo hoje tem destruído a nossa sociedade e ele pode ser uma ameaça muito grande para a igreja. Então nós vamos falar hoje sobre fanatismo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre fanatismo, pode trazer aqui para o 96504-9910. Lembrando, hein, Wes, hoje tem sorteio do livro dos sentimentos, né? Hoje tem o sorteio, vamos fazer o sorteio aqui. Prepara aí, Wes, se vira nos 30 aí, porque hoje é dia de sorteio, nós não podemos perder o sorteio de hoje do livro dos sentimentos. Então quem participar vai estar concorrendo ao livro dos sentimentos. Deixa eu cumprimentar meus convidados. Tive uma péssima notícia hoje, o pastor Luciano Scala, o reverendo Frank, ele vai embora, ele vai voltar para o Paraná e só vai poder participar da nossa programação futuramente através de chamada de vídeo. Deixa eu cumprimentar o reverendo Frank, pastor da Igreja Presbiteriana das Nações, formado em teologia na Faculdade de Teológica Sul-Brasileira, formado em psicologia pela Faculdade Paulistana e pós-graduado em psicopedagogia. Reverendo Frank, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Respondendo Suas Dúvidas. Prazer é todo nosso, bispo. Deus abençoe o programa, os ouvintes, pastor Luciano está com a gente. E é uma bênção, um programa abençoado que abençoa muita gente hoje também. A nossa oração é que assim seja. Pastor Luciano Scala, graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado na Biotécnica Pastoral, Saúde e Gestão Executiva de Comunicação, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênçãos. Bom dia, pastor. Bom dia, bispo, bom dia, reverendo, bom dia a toda a equipe aqui da rádio, todos que estão acompanhando. É sempre muito bom estar aqui, bispo, para falar da palavra de Deus, para falar de um assunto tão importante, tão interessante como esse, e vamos juntos, com certeza, vamos ajudar os ouvintes a entender um pouco mais acerca dessa temática. Está certo, eu trouxe aqui um artigo, até falei para os meus convidados, se eles quisessem também trazer um artigo, eles poderiam ficar à vontade de trazer os seus artigos, se não quisessem, ficassem também à vontade, né? Eu tenho aqui algumas referências, hoje estamos falando sobre o fanatismo, você pode fazer as suas perguntas no 96504-9910, 96504-9910. Eu trouxe aqui eu vou dar uma lidinha agora, vai demorar uns 2, 3 minutos, então você tenha paciência comigo e depois nós já vamos começar direto já fazendo perguntas para os nossos convidados. Primeiro são as minhas perguntas, depois as perguntas dos ouvintes que estão chegando aqui uma atrás da outra. Agradeço a todos que estão participando aqui da nossa programação. Hoje a sua participação é muito importante, está valendo o livro dos sentimentos, mesmo se a gente não lê a sua participação aqui no ar, ela é muito importante. Faça as suas perguntas sobre fanatismo. O fanatismo na sociedade pode ser hoje uma ameaça para a igreja? O fanatismo, ele é uma ameaça para a igreja, né? O que você acha? Você que tem alguma pergunta para fazer sobre isso? Você que tem aí observado pastores fanáticos, membros fanáticos, pessoas que abrem mão de casa, de pai, de mãe, de filho, por causa de religião, por causa de política, né? O que você acha sobre isso? Faça a sua pergunta. O fanatismo, do francês fanatisme, é o estado psicológico de fervor excessivo, irracional, persistente por qualquer coisa ou por qualquer tema.
historicamente associado às motivações de natureza religiosa ou política. É extremamente frequente em paranoides, cuja os apaixonados a adesão traz uma causa para vizinhar-se ao delírio. Como surge o fanatismo? O fanatismo pode ocorrer em diferentes aspectos da vida. A psicologia, eu sou um psicólogo também, assim como o reverendo Frank, afirma que o fanatismo surge a partir das necessidades de segurança que as pessoas sentem e que geralmente são inseguras. Então, geralmente, as pessoas inseguras, elas precisam achar um ponto de segurança. E aí onde vem o fanatismo. Trata-se de uma espécie de compensação perante um sentimento de inferioridade. Então, geralmente, as pessoas que se sentiram inferiores durante toda a sua vida, elas tendem a ser fanáticas, elas tendem a percorrer o caminho do fanatismo, porque no fanatismo ela vai sentir uma segurança, ela vai ver que tem pessoas que pensam igualzinho a elas. Quando o fanatismo vira doença, inclusive é importante sabermos isso, traçando um diagnóstico psiquiátrico, o fanatismo se aproxima mais de um quadro psicótico. Ele poderia se incluir a uma situação de transtorno delirante e persistente. Então, quando era uma coisa delirante e persistente, já é uma doença. O grave é que os fanáticos podem viver em prol de uma causa. O que o fanatismo religioso causa? Perda da realidade. O diretor clínico aponta que o fanatismo religioso é um quadro que fica no limite entre a convicção e o delírio, fazendo com que a pessoa perca o sentido de crítica da realidade, se vendo de forma messiânica como se tivesse uma missão a ser cumprida. Quais os sinais do fanatismo religioso? Fanatismo religioso é uma forma de fanatismo caracterizada pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta do espírito crítico, ou seja, não aceita o espírito crítico. É uma ideia ou uma concepção religiosa. Em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em reação às demais crenças religiosas. E aqui, para terminar, quais são as características de uma pessoa fanática para a religião? O fanático religioso são pessoas que acreditam que o que é bom para elas é ideal para toda a humanidade. Tentam emplacar suas crenças forçadamente sob a justificativa que tem uma missão divina. Não escapam parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, cônjuges. Aliás, muitas amizades e casamentos são desfeitos em função desta diferença. Ou seja, a pessoa perde realmente tudo por causa da indiferença. Pastores, vamos começar. Vou fazer uma pergunta para os dois, tanto para o reverendo Frank, que pode começar essa nossa primeira pergunta, como também para o pastor Luciano Scala. Vocês, pastores, lutam de alguma forma contra o fanatismo nas vossas respectivas denominações, visto que o fanático coloca a pessoa sob o seu controle? Como que vocês lidam com os fanáticos? Porque todas as igrejas têm fanáticos. Se eu falar que lá na comunidade Cristo, Amor e Graça não tem um fanático, eu vou estar mentindo. Então tem aquelas pessoas que olham assim para você, para o reverendo pregando ali, é um Deus. Né? Olham para o pastor Luciano Scala, as obras todas que o Luciano faz, é um Deus. Né? E há uma tendência do pastor em receber bem essa pessoa, né? Poxa, o cara realmente parece que ele ama a igreja. O cara tá me adulando, o cara tá me adulando. Massageando meu ego, o cara chega pro reverendo, olha, o senhor é melhor que Jesus, o senhor é um cara 10. Você é o cara bom, Luciano, pastor Luciano, olha a obra que o senhor faz, pastor Luciano, o senhor reparou que ninguém faz. Poxa, o senhor sai nas ruas, o senhor ajuda as pessoas, e você percebe que um cara tem uma verdadeira adoração por vocês. Como vocês lutam, e se é que lutam, não sei se já passou pela cabeça de vocês, lutar contra o fanatismo nas vossas denominações? Olha, você já, bispo, falou direitinho. Todo lugar tem. Tem a pessoa fraca, não só espiritualmente, mas psiquicamente, que termina projetando no pastor, ou na denominação, ou na religiosidade, né? Projetando ali a sua segurança. Porque insegura, ela se agarra de forma fanática àquela situação. Então, como que nós lutamos com isso? Primeiro, pastores têm que ser cristocêntricos. Quando o pastor percebe que está sendo adulado,
que está sendo elogiado demais, que está sendo... Ele tem que ter o senso crítico. Não é fácil, né? É fácil isso? Não é fácil, mas o pastor tem que ter o senso crítico de dizer, minha irmã, você está confundindo, meu irmão, você está confundindo o alho com o bugalho. Eu estou aqui para pregar Cristo. Ainda mais o senhor como um psicólogo, né? O senhor sabe que o ego, ele é alimentado. Todo mundo tem ego, o ego, né? é o nosso problema. Então, o ego é o problema do ser humano. E quando eu chego, eu falo, reverendo, não é querendo te elogiar, não, mas olha, sua pregação foi maravilhosa. Não ouço outra igual. Sua pregação, reverendo. O ego infla, né? O ego incha. E o pastor tem que ter muita espiritualidade, humildade, dependência de Deus, para dizer para essa pessoa, irmã, eu sou um ser humano, pecador, usado por Deus para ministrar a palavra, ou para aconselhar, ou para fazer obras sociais, ou para ajudar as pessoas, mas eu erro. Eu tenho erros, eu tenho pecados, então você está colocando a sua fé, a sua vontade de receber alguma coisa no lugar errado, porque eu posso te dar alguma coisa, mas nem sempre o alimento vai ser o que você precisa. É Cristo, é a palavra de Deus. O pastor tem que estar sempre lembrando disso. Nós fomos chamados, vocacionados em Cristo por Deus para pregarmos para a honra e glória de Cristo, para a honra e glória de Deus, não é para nossa. A segunda coisa é que essas pessoas precisam ser discipuladas. E agora, bispo, eu vou falar um negócio aqui que a sua audiência não vai gostar. Eita, mas lascou. Assim, eles vão reagir aí depois pelas mídias aí. O pastor tem que discipular essa pessoa, orientar com amor. Só que há casos em que o fanático resolve que não vai ser discipulado, que não vai ser ensinado, não tem um coração ensinável, porque ele acha que ele está certo, que ele tem a verdade, que ele conhece a verdade, que ele é o preceptor da verdade, e ele se torna um problema gravíssimo dentro do corpo de Cristo. Porque o fanatismo, como o senhor já leu aí, ele é radical, ele radicaliza, ele polariza, ele começa a excluir aquele que não pensa como ele, a eliminar aquele que não pensa como ele, né? Então, nesta hora, o pastor, nunca sozinho, mas acompanhado daqueles que o dão apoio, depois de orar, discipular, orientar, mostrar para a pessoa que ela está indo por um caminho de radicalização, de fanatismo religioso ou até político, que não serve a Deus, essa pessoa terá que ser convidada a ir para um outro lugar, porque ela vai terminar, e é isso que eu acho que é o polêmico aqui da nossa conversa, isso. Ela vai terminar causando... Pronto, já perdeu o fanático. Já. Perdi o fanático, exatamente. Mandei e falei, olha, você tem que ir para um outro lugar, porque aqui você vai terminar sendo um instrumento, não mais de Deus para abençoar o corpo de Cristo, mas do diabo para dividir o corpo de Cristo. Então, muitas igrejas, sejam de que denominações forem, que nomes tenham, que linhas teológicas tenham, se dividem, e você encontra isso direto aí, briga dentro da igreja, divisão dentro da igreja, do corpo de Cristo, gente magoada por causa de um fanático. Começou lá com 1, 2, 3 fanáticos que, fanatizados, como já foi dito aí na sua leitura, que foi muito boa, passam a ter uma visão única, um discurso monossilábico, não respeitam mais quem pensa diferente, perdem o senso crítico e começam a dividir e a fazer até mal para o corpo de Cristo. Por quê? Para terminar. Porque Jesus não chamou fanáticos. Exatamente. Deus não quer seguidores que sejam fanáticos. Deus quer seguidores que o sigam em espírito e verdade, mas sabendo o que estão fazendo. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A renovação da vossa mente, o vosso culto racional, é ou não é? Com entendimento, sabendo o que vocês estão fazendo. Então tem muita gente por aí pensando que Jesus Cristo quer fanáticos, né? que estejam dispostos a matar. Não é isso. Jesus Cristo quer seguidores que estejam dispostos a abençoar, pregar o evangelho, estender a mão, ajudar as pessoas, iluminar e salgar o mundo. Está certo. Você pode continuar fazendo suas perguntas, só faça perguntas, tá? Tem pessoas respondendo perguntas. Hoje eu não quero que você responda as perguntas. Hoje eu quero que você faça uma pergunta para mim, para o reverendo Frank ou para o pastor Luciano Scala sobre fanatismo. Você tem medo do fanatismo? Você teme que o fanatismo ele venha acabar com a igreja? Hoje nós temos um fanatismo político entrando dentro da igreja, que nós vamos falar sobre isso também, né? Pessoas fanáticas, a política se misturando com a religião de forma assim totalmente fanática. Será que isso é saudável para a igreja? Nós temos aí
movimentos evangélicos interferindo no governo do Brasil, né, na governança do Brasil. Será que isso é saudável? Será que isso não é saudável? Sobre tudo isso nós vamos falar. O pastor Luciano, o reverendo, ele falou para repassar essa glória para Cristo. Tem 2 tipos de fanatismos, né? Nós temos o fanatismo daquela pessoa que chega na igreja, que é um fanático, que é contra a igreja. E esse aí, o reverendo, ele cita até mesmo que deve ser excluído da igreja, se não tiver como resolver a questão dessa pessoa, que ela deve ser excluída. E nesse ponto eu concordo um pouquinho com o reverendo, porque a pessoa está ali, ela vai ser como aquela laranja podre que vai fermentar todas as demais que estão ali junto com ela. Então tem aquele fanático que ele é contra a igreja, ele traz os seus dogmas tentando infiltrar, e tem aquelas que fanatizam o pastor da sua igreja. E esses passam a ser um fantoche, né? Então esses passam a ser como aquele bonequinho de corda que você vai manipular ele. O pastor vai ter o poder de manipulação. Então o fanático se coloca sob o domínio do seu pastor. Então você me domina, pastor. Eu fanatizei pastor Luciano. Pastor Luciano, você é o meu pastor. O senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Como vocês lidam? Como você lida com os fanáticos? Você repassa também? Você acha que o caminho do reverendo é o mais certo, repassar para Cristo? Como dá para vencer o ego, pastor Luciano? Porque não, vamos dizer que não é gostoso uma pessoa chegar, Luciano, você é o melhor, é o elogio, né? O elogio é bom, elogio, né? Quem não gosta de cafuné elogio, né? Pastor bom, Luciano. Bispo, o elogio ele é agradável, é gostoso você ouvir um elogio. Ainda mais que nós vivemos numa época que as pessoas têm tanta inveja uma das outras, e quando você tem alguém próximo a você que te elogia, que fala uma palavra positiva, isso agrada. Porém, o fanatismo ele é extremo, né? Nós, quando lidamos com o fanatismo, e no decorrer da programação nós vamos falar sobre este assunto com mais clareza, o fanatismo ele existe em todas as religiões, né? Em todos os movimentos, mas ele é o extremo. Então você não é errado você admirar o seu pastor. Não é errado, eu acho que você deve admirar o seu pastor, você deve ter admiração pela igreja que você congrega, pelo corpo que você faz parte, né? Porém, tem que ser algo equilibrado, porque o fanatismo, ele como o bispo colocou, o fanatismo, ele não aceita críticas. E não é possível que a minha igreja ela seja tão exemplar ou tão perfeita que não exista uma crítica, né reverendo? Não tem como. Não tem como, somos seres humanos. Exatamente. Então, assim, falhos, né? Por mais que eu tenha admiração pela minha igreja, pelo meu pastor, pelas pessoas que estão ali ao meu redor, eu preciso ter essa clareza de entender que existem os defeitos. O reverendo colocou uma grande verdade aqui. O pastor, o líder, ele precisa necessariamente ser cristocêntrico. E ele tem que admitir os seus limites, as suas fraquezas. Isso deve ser muito claro. Quando você vê, por exemplo, nas falas do apóstolo Paulo, aquilo que Paulo coloca nas igrejas, em nenhum momento Paulo se coloca em um patamar de perfeição. Pelo contrário, ele fala, eu sou dos pecadores, eu sou o principal. Então ele está dizendo o quê? Olha, eu não sou o melhor é Cristo. Então o caminho, de fato, é nós indicarmos a essa pessoa Cristo como o exemplar, né? Tá certo. Pastor Luciano Scala, então, ele corrobora aí com o pastor reverendo Frank, que realmente a gente tem que repassar essa glória para Cristo. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas tem uma pergunta muito interessante aqui. A Beatriz pergunta para os nossos convidados, e como lidar com uma liderança? Porque muitas vezes não é o membro que é um fanático, é o pastor, é o líder que é um fanático. Verdade, acontece. Tanto é que nós temos aí muitos exemplos, né? Líderes fanáticos que levaram o povo à destruição. A morte, né? A morte. Jim Jones, matou tantos seguidores, né? Ou seja, ele tinha uma visão fanática, uma coisa assim totalmente fora do comum, e ele leva vários membros a tirarem a sua própria vida. Então, um pastor, ele tem esse problema. E o reverendo Frank, ele é psicólogo, só sabe que ninguém está isento a ter problemas psicológicos, né? É verdade. Né? E nem psiquiátricos também, né, reverendo? Então, de repente, o líder está ali, ele é normal, mas de repente desencadeia dele uma esquizofrenia, né? Ele já tem uma tendência genética. Se acha o próprio Cristo. E pronto, ele começa a se achar que ele é o próprio Deus, e aquelas pessoas todas o idolatrando, porque às vezes ele canta bem, às vezes ele prega bem, né? Até isso nós temos na Bíblia, por exemplo, nós temos um movimento de idolatria claro ali em 1 Coríntios,
onde o apóstolo Paulo falava que os coríntios eles seguiam a Apolo, outros falavam que era de Pedro, e eles não estavam entendendo que todos eram de Cristo. Então seguiam a Apolo porque diziam que Apolo era um bom orador. Então, como Apolo falava bem, às vezes ele até tinha mais seguidores do que Paulo, sendo que Paulo era o apóstolo da graça, né? E Pedro também, por ter andado com Jesus, ele era muito idolatrado, muito fanatizado. Tanto que se tornou aí o chamado pela Igreja Católica o primeiro Papa, né? Primeiro Papa. Reverendo Frank, como lidar com uma liderança que não acredita nas nossas experiências com Deus e acham que as experiências, que as revelações só vêm para eles? É a pergunta da Beatriz. Deus só fala comigo, então tudo que nós formos aprender, tem que aprender através de mim. Eu sou o cara que falo com Deus, eu sou o pastor, e vocês têm que aprender de mim, só aprender de mim. O que o senhor acha dessa questão? Essa é uma questão gravíssima, né, Beatriz e caros ouvintes, porque você é servo de Deus e Deus fala primordialmente, não unicamente, mas principalmente pela sua palavra. E todos os servos de Deus em Cristo podem ter experiências com Deus, através da palavra, do estudo da Bíblia, ou através de outras coisas que Deus esteja usando para ensinar, para falar aos seus servos. Então, se aparecer um pastor, seja quem for, dizendo, olha, nessa igreja só eu tenho a palavra de Deus, só eu tenho a vontade de Deus, Deus fala comigo e eu falo para vocês o que Deus quer, fuja desse negócio. Esse pastor, entre aspas, ele é um fanático que está fanatizando o seu público, querendo que eles, em vez de seguirem a Cristo, sigam a ele. Sim. Tá certo, pastor Luciano? Sim, perfeito. Sigam a ele, e não a Cristo. E ele não está permitindo que as pessoas, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, possam ter senso crítico, perguntar, ter dúvida, ou aprender, né, de Deus na palavra. Por quê? Esse texto aqui, eu tive experiências parecidas com essa de pessoas que chegaram à minha igreja vindo de lugares assim. E eles começaram a ler a Bíblia e iam até o pastor e diziam, pastor, o senhor pregou sobre esse assunto, mas o texto que o senhor leu não diz isso. E aí o pastor disse assim, olha, o texto que eu li diz o que eu falei. Meu Deus. Porque Deus fala comigo e eu digo a verdade. Entendeu? Não é a Bíblia, sou eu. E aí essa pessoa terminou caindo lá na minha igreja me contando essa história que era de um pastor que estava fanatizado pelo seu próprio ego, se achando o dono da verdade, e fanatizando os seus membros. Isso é muito sério. Isso é gravíssimo. Isso é muito sério e eu acredito, bispo, que a reforma protestante, ela veio justamente para isso, né? Eliminar, né? Porque a verdade, ela estava centralizada no Papa, no clero, né? No alto clero. Então as pessoas, elas participavam de uma missa em latim. Que nem entendiam nada. Ninguém entendia nada. Então, quando Lutero propõe, quando ele propõe a reforma, né? E logo a Bíblia começa a ser difundida no vernáculo das pessoas. Então as pessoas poderiam ter acesso à Bíblia, poderiam refletir sobre a palavra de Deus. Isso rompeu. É exatamente isso, né? Porque o rompimento foi para isso, para que as pessoas pudessem ler no seu vernáculo, pudessem refletir, compreender a vontade de Deus. Exatamente. Perfeito. E as pessoas fossem libertas desse fanatismo. Perfeito. Porém, hoje, nós temos tido essa retomada, né? Infelizmente. E em muitos lugares não se prega a Bíblia, né, bispo? Sim, em muitos lugares tem igrejas que você não precisa da Bíblia. Eu não mesmo leva fui a obreiro Bíblia. de uma igreja que não precisava levar a Bíblia. O pastor fazia lá 10, 15 minutos de pregação e era oração, expulsação de demônio. E palavra oferta, de Deus que é bom, campanha, e músicas, e louvores, e não e tem adoração, aquela reflexão, né? E nada da palavra de Deus, né? Isso nem existia. E o próprio Lutero, ele descobriu que a Bíblia não está dentro da igreja, que a Bíblia estava na biblioteca, né? Ele foi na livraria, ele achou a biblioteca, ele achou a Bíblia. Sim. E na igreja católica não tinha Bíblia, né? Então a palavra do padre era a lei, né? Exato. E justamente nos púlpitos das igrejas, elas estavam ali no mesmo tempo que existia a Bíblia, existia ali também o código canônico, existia ali os livros dos padres, colocando no mesmo patamar do que a Bíblia. E hoje, em muitas dessas igrejas por aí, não interessa citar nada, mas acontece a mesma coisa. Você não tem, talvez, o livro canônico, mas você tem a palavra do pastor acima da Bíblia.
Exatamente. E a Bíblia é usada como pretexto, e não como um texto para ser estudado, analisado. Ele lê lá um versículo ou dois e diz assim, agora, e aí ele prega 1 hora em cima de meio versículo, uma palavra, um versículo e meio. Aquele recorte, né? E é um recorte, e fala o que quer. E aí as pessoas terminam caindo na lábia de uma pessoa que fala bem, que é carismático, etc e tal, sim, mas que está levando, já que o tema é esse, fanatismo, levando as pessoas a fanatizá-lo. Exatamente. Porque ele não está levando pessoas a seguirem a Cristo, mas a ele. E isso é gravíssimo. Beatriz, fuja de uma igreja dessa e vá para uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada. Exatamente, essa é a pergunta que eu vou fazer agora para os nossos convidados, começando pelo pastor Luciano agora. Sim. Bom, então vocês concordam comigo, minha próxima pergunta, que quanto mais o pastor de uma igreja insistir para a pessoa conhecer a Bíblia, menos chance daquela pessoa estar numa seita e ser fanático, porque o fanático, ele fala assim, a igreja do reverendo Frank, é a presbiteriana, isso é seita. A igreja do pastor Luciano fui lá, é seita. A igreja do bispo Emerson Viana é seita. Você vai lá naquela igreja, é seita. Né? Porque nem o pastor, o reverendo Frank estava falando comigo aqui antes de começar o programa. A estrutura é Cristo e cada um pinta a sua igreja da sua forma. Se eu quero pintar a minha de verde, o Luciano pinta a dele de amarelo, o reverendo de azul. Por que verde, bispo? Verde é do Palmeiras, não, tem que ser do São Paulo. É uma parábola. É uma parábola. Verde é palmeirense. O senhor não entende hoje, mas amanhã entenderás. Não é lícito revelarmos agora, mas futuramente terás a revelação. Eu acho que eu vou na do reverendo. Gostei dessas cores. Pinta a igreja. Então cada um pinta da sua forma, né? Mas a doutrina é Cristo, o fundamento é Cristo. O fundamento é o mesmo. E a base real que a pessoa não está sendo enganada, na minha opinião, é exatamente isso. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia. Exatamente. Né? Agora, os fanáticos falam, não, exato. isso é seita. E se o senhor concorda comigo, o pastor Luciano, quanto mais o pastor insistir para a pessoa, conheça a Bíblia, leia a palavra, que eu quero que você conheça, menos chance dessa pessoa ser fanática? Exatamente, porque o fanatismo, uma das características do fanatismo ou da seita é que ela vai trazer para si a prerrogativa da verdade. Isso. Então a verdade ela é minha, a verdade é da minha igreja, é da minha fala. Então, a partir do momento que o pastor centraliza nele a verdade, que ele coloca na sua liderança, na sua fala a verdade como verdade absoluta, ele está realmente fazendo com que os seus seguidores se tornem fanáticos, aquela bandeira que ele está levantando. Então, o caminho é a proposta da palavra da verdade. Porque a pessoa, bispo e reverendo, aqueles que estão fundamentados na palavra, eles estarão, sim, andando conforme a vontade de Cristo e não conforme a vontade do homem, né? Como Jesus disse, né, pastor Luciano? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. E a verdade ali a que Jesus se referia, em primeiro lugar, era ele mesmo. Sim. Conhecereis a Cristo, para serem libertos do pecado, da morte. Mas, em segundo lugar, era a própria palavra, sim, que ele já estava, ele era o Logos, e logo depois saberia que o Espírito Santo iria inspirar a palavra. Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. E liberta do quê? Exatamente dessa ignorância também, que fanatiza. Né? Dessa ignorância que fanatiza. E há um aspecto, bispo, que eu queria destacar que é muito interessante. O fanático, ou o fanatizador, ele sempre se apega a pequenos detalhes e transforma esses detalhes em fundamentais para a vida cristã ou para a verdade. É um detalhe que não é fundamental para a fé cristã, sim, mas termina sendo fanatizado como sendo assim. O crucial, o crucial. O crucial é você não usar roupa vermelha. Isso aqui, o crucial é você não comer tal coisa. É o sábado, né? É o sábado. Se você não guardar o sábado, você pode fazer o que você quiser, que você vai pro inferno. Nem pro inferno vai, porque nesse caso específico, deixa, né? Não tem nem inferno. Deixa de existir. Mas, enfim, o fundamental é tal coisa. E você vai ver, este fundamental de crucial não tem nada. É interessante o que o senhor tocou nesse assunto, e eles usam inclusive esse versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas não são libertos porque não podem pensar. A partir do momento que você não pode pensar, que se você pensar o contrário, você não está liberto, então você é fanático. Né? Por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará, mas eu não aceito que o reverendo Frank pensa dessa maneira, eu não aceito o seu pensamento, então eu não estou liberto. Eu conheci um sujeito que ele teve a cara de pau de debater comigo de que o milênio, na opinião dele, isso é uma coisa que não é fundamental para a nossa fé, seria fundamental, seria literal, e Cristo ficaria lá em Israel no trono. E aí eu disse para ele, chegou uma hora da conversa, do debate lá, que eu falei, querido, é o seguinte, também vamos saber na época como é que vai ser, né?
porque existem muitas posições. Aí ele falou, não, quem não crê assim, não crê de forma verdadeira na fé cristã e não é cristão. Quer dizer, o cara pegou um negócio que não é fundamental para nossa fé, né? Sim. Se o milênio será literal ou não literal. Sim. Porque cremos que o fundamental para a fé é Cristo, a volta de Cristo, Pronto. a pessoa de Cristo, e às vezes não sabemos exatamente como é, e transformou aquilo no seguinte, quem não crê como eu não é cristão. Pronto. Exatamente. Nós estamos aí no debate. Tema hoje sobre fanatismo. Os fanatismos na sociedade pode ser uma ameaça para a fé cristã, para a fé hoje dentro da igreja. Agora vai pegar fogo o próximo bloco, hein? Porque nós vamos falar do fanatismo político entrando dentro da igreja. Nós vamos trazer aqui perguntas. Olha, vai pensando aí, ó. Tem aqui uma participação da Leda. Ela pergunta aqui, deixa eu ver se é a Leda mesmo. Isso, Leda. O que leva a pessoa ao fanatismo religioso? Na opinião de vocês, o que leva a pessoa ao fanatismo religioso? Vai pensando aí. Será que é como nós lemos aqui no índice? Será que é uma carência afetiva? Será que é a necessidade de ser reconhecido? Será que a pessoa ela quer participar de um grupo que pense como ela? Será que são os problemas que ela passa na vida dela? O que será que leva uma pessoa ao fanatismo? Será que tem explicação para isso? Né? Você explicar não, isso leva a pessoa ao fanatismo. O que nós sabemos é que estão muitos fanáticos. E daqui a pouquinho vamos falar também, hein, o reverendo Frank, sem o fanatismo, como que o anticristo vai vir na Terra? Ele precisa de fanatismo. Se não existir fanatismo, o anticristo não vai aparecer, né? Porque ele vai ser recebido por todos, né? E aí, como é que fica? Então, quanto mais fanatismo, mais se aproxima o anticristo, hein? E mais se aproxima a tribulação. Então, vamos pensar nisso, hein, gente? Vamos pensar nisso. Eu quero passar para você os endereços desse domingo da Comunidade Cristã Amor e Graça. Lembrando que eu espero por você no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, 9 horas da manhã e 18 horas neste domingo. E pastora Silvia Viana com você ali em Mogi das Cruzes. Atenção, Mogi das Cruzes, presente para você, hein? Pastora Silvia Viana com você em Mogi das Cruzes, às 3 horas da tarde neste domingo, depois de mais de um ano e tanto ali, por causa da pandemia, a pastora Silvia estará com você. Vamos aos endereços deste domingo, pode continuar. Quem não fizer pergunta hoje aqui, não vai concorrer ao livro dos sentimentos, hein? Cadê o pessoal que participa todos os dias, todos os programas aqui nosso programa Respondendo Suas Dúvidas? Quero a sua participação. Mande as suas perguntas aqui para os nossos convidados sobre fanatismo. Vamos lá, daqui a pouco eu volto com você. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e 18 horas, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 e 18 horas. Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve.
Venha curtir a natureza com muito lazer à sua disposição. São 4 piscinas, toboáguas, ponte do rio que cai, tirolesa, campo de futebol e um mini zoo com todos os bichinhos da fazenda. Faça já sua reserva. E atenção, só trabalhamos com grupos. Ótimo para confraternizações e retiros religiosos. Estância Turística Ecoterapia. Fone 011 9 4018 9308. Repetindo, 011 9 4018 9308. Ou acesse estanciaecoterapia.com. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Hoje estamos aqui falando sobre fanatismo político. Se você quiser fazer a sua pergunta, mande aqui no 96504-9910. Tema de hoje, será que o fanatismo político ele tem influenciado, ele tem atrapalhado a fé cristã? E essa é exatamente a pergunta. Eu vou começar pelo Reverendo Frank. O Reverendo Frank está animado hoje, né? Ele está aqui, pegou o tema aqui de coração, né? Está respondendo aí com clareza. O Reverendo, hoje temos claramente o fanatismo político no Brasil. Hoje Sim. É assim. Se você não concordar com o presidente da República, você é do outro lado, você é vermelho, você é comunista, né? Você não pode nem discutir alguma coisa. Você não pode usar nem pensar, você não pode nem ousar em pensar. Se você pensou, você já está contra, né? Por exemplo, já falaram que eu sou contra, que eu não sou a favor, que eu não sou não sei o que. Você é comunista. Eu tenho que falar várias vezes, gente, eu não tô nem aí com política. Eu quero que o povo brasileiro, eu quero que as pessoas, principalmente da fé, que elas fiquem bem de vida, é isso que eu quero. Tô lutando pelo Brasil, tô lutando pelo nosso progresso, não quero nem saber de política. Mas, infelizmente, o presidente, devido a evangélicos que estão por trás dele, né? Tem vários evangélicos associados ao presidente da República, né? Então, boa parte dos evangélicos fanáticos se envolveram na política, porque esses pastores levaram a política para dentro da igreja. Até um tempo atrás, muitos defendiam a tese, não vamos misturar religião com política. Igreja é igreja, política é política, né? Eu tenho que votar, obviamente, na hora de votar, mas o pastor fazer do púlpito um palanque político, que está acontecendo hoje, confundiu as coisas. Então, o fanatismo foi para a política, né? Entrou para dentro da igreja. E eu pergunto para vocês, a política deveria ter entrado dentro da igreja? Sua opinião, ô pastor, Reverendo Frank? Temos que misturar a política, Prestem atenção, caros ouvintes. O fanatismo prestem atenção, que essa palavra aqui agora ela é fundamental. O fanatismo vira idolatria. O fanático passa a idolatrar ou a pessoa, ou a doutrina, ou a denominação, ou a igreja, ou o político, ou o partido político. Ele passa a idolatrar, o que é um pecado gravíssimo diante de Deus, porque inclusive nos 10 mandamentos, os 3 primeiros vêm falando sobre isso, e não terás outros deuses diante de mim, e a pessoa começa a idolatrar, seja quem for. Hoje, nós estamos vivendo uma polarização política dentro da igreja de Cristo, o que não era para acontecer, porque o papel da igreja, ainda que os crentes sejam cidadãos do mundo, da sociedade, eles estão ali para servir, para adorar, para louvar a Deus, e não para alimentar teses políticas. Está dentro da igreja e já começa a haver uma certa idolatria. Tem gente que acha que o atual presidente, por exemplo, é mito. É assim que se refere, ele é um mito, né? Ele é o Messias, né? Até porque ele tem Messias no nome. Mas também tem idolatria do outro lado. Tem gente que acha que o Lula é um mito, é o resolvedor dos problemas do país. E idolatram essas pessoas, idolatram suas linhas políticas, se fanatizam de uma forma doentia e radicalizam-se. Até famílias, queridos, eu estou falando sério porque eu sei de casos, até famílias têm sido divididas por causa disso. A mulher e o marido se separam. Você é comunista. Você é bolsonarista. Já pensou? Que coisa doentia? Igrejas... E pior, evangélica, hein? Mulher evangélica, sim. Homem evangélico, igrejas têm se dividido por causa da política. Amigos de infância, irmãos em Cristo de longa data têm se dividido, não quero mais papo com você. É uma coisa doentia que só serve a Satanás e alimenta essa idolatria
que é onde o fanatismo vai terminar descambando, que é altamente pecaminosa e que Deus condena de forma veemente. Não. Lugar de igreja, de Cristo, lugar de cristão na igreja, é para servir, adorar, louvar a Deus, pregar o evangelho, aprender da palavra de Deus, sair de lá alimentado para servir então a sociedade na sociedade. E aí bem disse o bispo, você pode ser um cristão que vai pensar um pouco diferente em relação a certas coisas aqui, um pouco diferente em relação a certas coisas acolá, vai orar pelas autoridades, vai votar, tem a sua opinião, mas Perfeito. isso está abaixo da sua cidadania primeira. Porque primeiramente nós somos cidadãos aonde? Do céu. Exatamente, o pastor Luciano Scala, eu até trouxe aqui, ó, o fanatismo, ele é perigoso para a religião por quê? Porque o fanatismo religioso se caracteriza pela aceitação sem questionamento dos dogmas de determinada religião, crença ou partido político, etc. O fanatismo se torna perigoso para a sociedade quando beira o fundamentalismo, porque faz com que as pessoas tenham, entre aspas, a fé cega ou a crença cega e as interpretações equivocadas sobre ensinamentos religiosos e políticos. Então, por exemplo, o político lá, o principal, fala assim, tal remédio cura, eu vou falar que tal remédio cura. A máscara não precisa usar, então eu vou falar, não penso, eu não penso, é cego. Eu vou falar que não presta, por quê? Porque ele falou, eu creio 100% nele, e então eu vou falar que também que não se usa. Então esse fanatismo religioso entrou dentro da igreja, e daqui a pouco eu tenho a segunda pergunta, que vai ser sobre a introdução do anticristo, né? Que vai precisar dos fanáticos, sem os fanáticos não vai existir o anticristo. Né? E já seria uma porta de entrada aí, na sua opinião, o pastor Luciano, para essa desgraça aí que estão tentando levar para dentro da igreja? Sim, isso é um problema seríssimo, né? A política entrou de uma forma terrível em muitas igrejas, isso é muito danoso. Nós temos os profetas do Antigo Testamento, denunciavam os reis, eles batiam de frente. Por quê? Porque eles estavam a favor da verdade, da palavra de Deus, estavam a favor do povo, e hoje nós temos essa cegueira. E é exatamente isso que o bispo colocou. Se o político fala que não vai usar máscara, o povo não vai usar máscara. Isso na época que começaram as vacinas. Vacina não presta, não Exatamente. serve, então o cara não se vacina. E quantas pessoas não se vacinaram e quantas pessoas morreram. Eu não estou falando só de Brasil, nós estamos falando do mundo todo. Uma realidade danosa nos Estados Unidos. Quantas pessoas morreram lá por também não aceitarem a vacina. Então, esse fanatismo é extremamente danoso. Infelizmente, entrou no seio das igrejas, isso jamais poderia ter acontecido. Eu acredito que nós precisamos sim ter este senso, como o bispo colocou, né? Não é se eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou de Cristo, o meu posicionamento é de acordo com a verdade. Independente se aquele político que eu votei, se ele faz algo que está fora, eu denuncio. Eu vou denunciar, eu sou contra. Tá errado e pronto. E se o outro fez alguma coisa certa, eu vou admirar, vou aplaudir. Nisso, aquele rapaz lá tá certo. E naquilo tá errado. Exatamente. Eu tenho senso crítico. Agora, o fanatismo não deixa. Não se eu fizer isso perde o senso Exatamente. crítico. Fica cego. Aqui em São Paulo, nós tivemos algumas prefeituras, né? Aqui na cidade de São Paulo, e algumas prefeituras, por exemplo, que o PT colocou um programa daquele CEL. Aquele foi excelente, mas se o outro PSDB volta... Dizer que o programa é bom, pronto. Já pronto, não pode, tem que tirar. Peraí, gente. O que é bom é bom. O que é bom é bom, independente se foi o PT ou se foi o PSDB. A gente não pode levantar uma bandeira ideológica, mas deve levantar o bem-estar das pessoas, né? O fanático perde o senso crítico. Então ele para de pensar. Ele diz assim, ó, todo mundo, os cientistas do mundo inteiro estão dizendo que a máscara ajuda na prevenção do vírus, né? Da transmissão. Mas o meu pastor, ou o meu presidente, ou o meu Zé, ou o meu Antônio, o meu fulano, diz que não, que isso aí não precisa de máscara. Ao contrário, então eu jogo tudo que foi estudado, pensado, toda a ciência fora. Ou seja, não tem pensamento. Não tem pensamento pessoal. Pessoal não pensa, né? A pessoa não pensa. Meu Deus. Alguém pensa por mim e me ensina. Me pensa por mim, ensina. Esse é o fanático, né? Esse é o fanático. Ele não tem a capacidade de refletir, ainda que a sua vida esteja em risco. Então, os crentes que estão ouvindo o nosso programa hoje, o programa do Bispo, na verdade... Não, nosso programa, né? Esse programa é muito importante. Esse programa é muito importante, porque eles vão ouvindo essas coisas e vão começando a dizer, não, eu preciso ler a Bíblia
E eu preciso ter opiniões também em relação às coisas. Não posso ser meu líder, meu pastor, meu apóstolo, ter o nome que tenha, que pense por mim. Inclusive, ontem eu vi um dado na Prefeitura do Rio de Janeiro, aliás, do governo do estado do Rio de Janeiro, 94% das pessoas que estão internadas no estado do Rio de Janeiro são pessoas não vacinadas. Olha aí. Ou seja, 94% não tomaram nenhuma dose da vacina e estão internados por causa da Uma outra Covid. coisa que o fanático está hoje exposto, antes de entrar no assunto que o senhor vai entrar agora, é a fake news, né? Então, aparecem umas notícias. Gente, diz que a China ia botar na vacina um nano-organismo, já viu esse negócio? Para controlar, de controlar. Gente, pô, não é possível. Pensa um pouco, né? Usa um pouco a massa crítica, o cérebro que Deus deu. Somos a imagem e semelhança de Deus, temos raciocínio, razão, entendimento. Então, o fanático, ele começa, isso está acontecendo muito, a teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Ele vai entrando nessas coisas e você encontra, olha, porque o anticristo já chegou, é o fulano, olha, e já entrando no assunto do anticristo, né? E o que vai acontecer? Aumento do fanatismo, aumento da polarização, aumento da radicalização, aumento da idolatria, aumento da briga, aumento da guerra. Porque no final o fanático quer eliminar quem não pensa como ele. Sim. Exatamente, a Bíblia fala sobre anticristo, inclusive na época de Jesus já tinham anticristos, né? Então são vários anticristos, a Bíblia não fala de um só anticristo, mas tem um principal que vai aparecer, que vai ser muito carismático. O espírito do anticristo já está no mundo, então já temos anticristo por aí. E ele vai precisar do fanatismo, né, reverendo? Porque o senhor falava aí, antes de começar o programa, ele vai precisar do fanatismo para que ele entre, né, e ele domine. E ele fanatize olha, a população quase do mundo inteiro. E hoje a gente vê, né? Porque tem muitas pessoas que estão na igreja que se deixam fanatizar. Pessoas que estão dentro das igrejas estão fanáticas, sem sombra de dúvida. Para minha opinião, mais de 70% dos evangélicos são fanáticos, né? São fanáticos porque não pensam. Quando a pessoa não pensa, ela pensa pela cabeça de outro, na minha opinião, ela já é fanática. Né? Aí tem um nível de fanatismo. Ou 100% fanático, ou 90%, mas que ela é fanática. Quando ela não pensa, para mim ela é fanática. Então, já pensou a facilidade, o pastor Luciano Scala, que o anticristo vai ter? O cenário pronto, né? E o cenário pronto. Tá se espalhando pelo e os mundo evangélicos que poderiam rebater o anticristo, né? Vão adorá-lo, vão segui-lo, porque ele vai ser um líder carismático. Hoje nós temos líderes sem carisma que conseguem dominar um monte de evangélico, arrastar um monte de evangélico. Não tem carisma nenhuma, mas arrasta um monte de evangélico. Imagine o líder carismático que vai ser um cara sedutor, um cara que vai falar perfeito, um cara que vai falar bonito. Muito dinheiro, comprar muita coisa. Mostrar prosperidade. Solução para todos os problemas. Solução para todos os problemas. Então, o cenário é esse. Está sendo montado assim mesmo. Exatamente. Como a Bíblia mostrou. E o pano de fundo... muito boa essa reflexão. O pano de fundo é o fanatismo. Porque a pessoa fanática, ela se torna... ela é cega. A porta de entrada vai ser o fanatismo. Exatamente. Por isso que a gente percebe que o pano que está sendo colocado de fundo é o fanatismo. Porque a pessoa está cega, ela não vai refletir. Ela simplesmente vai. Política, o pastor diz de púlpito para sua igreja em quem que o cara tem que votar. Sim. E o membro sai dali dizendo, olha, eu vou votar no fulano porque o meu pastor mandou e ele é de Deus. Já aconteceu comigo, bispo, de pessoas me mandarem mensagem no dia da eleição. Pastor, em quem eu voto? Me passa sua colinha aí, pastor, de quem eu devo votar. E eu falar, não, você vota naquele que você achar que é mais coerente. Você deve pesquisar o seu candidato. Menos ruim, né? O vereador ou o deputado, né? Você deve pesquisar. É muita responsabilidade. E eu não posso aceitar isso. Eu não posso simplesmente aceitar que os membros da minha igreja chegam e perguntem em quem deve votar. Exatamente. Estamos aí conversando hoje no bate-papo aqui no Respondendo Suas Dúvidas. O fanatismo político, o fanatismo religioso, ele pode ser uma ameaça à igreja, né? Estamos aqui com os convidados, o reverendo Frank e também com o pastor Luciano Scala. Daqui um pouquinho nós vamos ao último bloco aí do nosso programa. Temos aqui, antes de nosso intervalo, a pergunta da Leda, né? Pode começar com o senhor, pastor Luciano. Sim. O que leva a pessoa ao fanatismo, na sua opinião, hein? O que leva a pessoa ao fanatismo? Qualquer um político? É uma carência, é uma necessidade, é uma falta de firmeza, é uma pessoa de doble pensamento? O que, na sua opinião? Eu tenho minha opinião aqui, vamos ver
sobre a sua pessoal particular. Eu acredito que a psicologia ela vai responder isso com mais clareza, né? Mas no meu ponto de vista, a pessoa que é levada ao fanatismo é justamente pela falta da reflexão, do senso crítico, né? Ela não tem aquele senso de criticar, de pensar. Lembro na faculdade de filosofia que uma das primeiras aulas que eu tive na filosofia foi justamente sobre essa questão, na introdução da filosofia, sobre o pensamento crítico, né? De você olhar e analisar algo por um outro olhar, por um outro viés. Então eu acredito que a pessoa que é levada pelo fanatismo é justamente pela falta da capacidade de refletir e de pensar numa forma diferente. E de entender que existem outras formas de se pensar acerca disso. E que não são necessariamente excludentes, né? Exatamente. Esse é um problema hoje. Você não pensa como eu, então você é meu inimigo. Você está excluído porque eu penso certo. Que as verdades, elas podem ser relativas, né? A palavra de Deus, ela não é relativa, mas as verdades, elas são relativas. Algo que hoje é verdade, é comprovado, amanhã ela pode existir uma evolução, a ciência evolui e de repente se fala que tal vacina ela é 100% eficaz, depois com os estudos percebe que ela não é tão eficaz, então ela deve ser adaptada, melhorada. Por quê? Porque existe uma evolução. Exatamente. O meu primeiro livro eu escrevi exatamente isso. A verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Porque se eu estivesse em 1900, eu ia falar, o único jeito de falar com a minha tia na Europa é através de carta. Pronto. Hoje não é mais verdade isso. Eu posso falar com ela através de telefone, de WhatsApp, de vários meios, né? Não falamos da verdade fundamental do Evangelho aqui entre nós, mas falamos dessas coisas do dia a dia. Lógico, evidentemente. Se dizia que uma dose era suficiente, depois disseram, não, melhor tomar duas. Agora já tem a terceira dose. E ano que vem vai precisar... Não tem problema, porque as coisas estão sendo estudadas, né? Ô, reverendo, a psicologia cita que um dos principais órgãos, né, métodos do fanatismo entrar na pessoa é a necessidade de segurança. Isso, né? Pessoas que se sentem seguras, elas se sentem seguras, então elas precisam fanatizar para se sentir seguras. O ser humano tem uma necessidade que nós chamamos em psicologia de necessidade de pertencimento. Você se sente bem quando você pertence a um grupo e se sente ali identificado. E ele te dá força. O grupo isso te dá segurança. Força. Exatamente, isso te dá segurança. Olha, tem pessoas que elas seriam capazes de agredir alguém, mas quando elas estão no meio de uma torcida de futebol, elas agridem, porque elas sentem força, elas se sentem fortalecidas e seguras. Então é isso mesmo. A explicação por fanatismo não é uma só. Você pega um pouco da filosofia, um pouco da espiritualidade, um pouco da psicologia e assim por diante para fazer essa junção, alguns mais, outros menos em relação ao que são influenciados. Mas ao se deixar influenciar, sem dúvida, você procura segurança, um grupo ao qual pertencer, se identificar com ele, dizer, eu pertenço aqui, eu ganhei uma identidade, eu sou do político tal, né, e eu defenderei o político tal até a morte, né, se necessário for, porque ele agora é aquilo que me dá um sentido para a vida. Há um psicólogo muito interessante chamado Viktor Frankl, que, com L no final, que fala sobre isso. Ele foi médico na Segunda Guerra Mundial, judeu, e foi para um campo de concentração. Ele dizia, as pessoas que encontraram um sentido para a vida, elas entenderam melhor a própria razão de ser da coisa. As que não encontraram, se deixaram levar. O fanático, ele acha que o sentido da vida dele é seguir aquela ideologia, aquela pessoa, aquela religião, aquela igreja, aquela denominação. Tá certo. É isso aí, nós vamos ao break aqui agora da emissora. Você quer contribuir para o programa Respondendo Suas Dúvidas? Tá gostando da nossa programação de hoje? Primeira vez que eu ouço esse programa, ô Bispo, poxa, eu quero ouvir mais essa programação, tô gostando demais do programa, muito interessante esse programa, eu quero contribuir. Você que quer nos ajudar, eu vou passar o número da conta para você, os endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça, e daqui um pouquinho eu volto depois do break da emissora aqui. Vamos lá? Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3.
Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e 18 horas, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 e 18 horas. Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas.
Alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, você ouviu os endereços deste domingo. Quero lembrar para você que pastora Silvivena convida você para estar conosco ali em Mogi das Cruzes, em 3 horas da tarde. Pastora Silvivena com você na Rua Casarejo 950 neste domingo. Eu te espero no Brás, na Celso Garcia 243, grande domingo da vitória, 9 horas da manhã. Nós vamos estar juntos com você, 9 horas da manhã, ali vamos estar juntos com você na Avenida Celso Garcia, número 243 no Brás, e também às 18 horas, inclusive com transmissão ao vivo pela 102.1 Adore Mais, né? Às 18 horas estaremos aí transmitindo a nossa reunião para você. Nós vamos à última parte aqui do nosso bate-papo aqui com os pastores convidados. Estou aqui com o reverendo Frank da Igreja Presbiteriana e também estou aqui com o pastor Luciano Scala, pastor da Igreja Comunidade Vale da Bênção, ali na Vila Brasilândia. Nós vamos aqui à última parte, inclusive temos um áudio, né, Wesley? Tem um áudio, eu já vou deixar uma pergunta aqui para os nossos convidados. Eu tinha feito uma pergunta semelhante e a nossa amiga Nena também faz uma pergunta. Quero ver vocês saírem dessa aqui. Isso aqui para mim é sinuca de bico, viu? Sinuca de bico. Isso aqui vai ser difícil, hein? Como fazer para ajudar uma pessoa que está começando a entrar no fanatismo religioso? A minha pergunta era a seguinte: como vimos acima, o fanático tem a sua mente 100%, né, caracterizada num pensamento. Como libertar o fanático? Pastor Luciano, o senhor que é um libertador. Boa. Como libertar um fanático? Tem jeito de libertar um fanático? Tem que deixar ele quebrar a cara. Como é que faz com o fanático? É difícil, bispo, é difícil. A gente tem que ter paciência com essas pessoas, falar da palavra da verdade, né? Porém, eu acredito que a libertação ela vai ocorrer pela decepção. Pela decepção, porque tentar convencer um fanático que ela está no caminho errado é uma missão tanto quanto complicada, né? Até porque uma das falas do bispo no início foi que a característica de um fanático é não aceitar a crítica, não aceitar um outro ponto de vista. Então eu acho muito complicado. Mas essa pessoa se decepciona, seja por um político, por um líder, quando descobre uma falha nesse líder, de alguma forma a pessoa vai se decepcionar e ela vai ter os seus olhos abertos. E o senhor, reverendo Frank, qual é a sua opinião? Como dá para libertar um fanático, reverendo? Olha, é aquilo, a gente tem que, como já disse o pastor Luciano, tem que andar junto, conversar, mostrar que ela não pode não ver erros, defeitos e idolatrar alguém, ou estar fanatizado por alguém, ou por uma ideologia, ou por um político, ou por um pastor, ou por uma religião, ou por uma denominação, mas fatalmente essa pessoa vai ouvindo. Eu acho que quando você começa a discipular, ou a pessoa vai embora, ela não quer ouvir, então te xinga e diz, não, você é herege. Né? Ou ela vai ouvindo até ela se decepcionar, o que fatalmente vai ocorrer, né? E ela começar a ver que não existe fora de Cristo pessoa perfeita, ideologia perfeita, igreja perfeita, gente perfeita, líder perfeito, político perfeito, e ela começa a dizer, não, o pastor lá tem razão, eu preciso de ter Cristo como centro da minha vida e não pessoas, filosofias, ideologias, religiões, igrejas. E aí ela começa a entender que ela não pode mais seguir cegamente, sem ter pensamento crítico, nada nem ninguém. Ela tem que começar a ver que as coisas têm defeitos, problemas e dificuldades em todos os lugares. Então tá aí a opinião dos nossos convidados, deixar ele acordar por si mesmo, porque como o fanático ele não aceita conversar, pelo menos o fanático ele não aceita conversar, né? É tipo a pessoa que tem às vezes uma doença psicológica ou doença mental e ela não aceita ir no médico, ela acha que ela é normal, que o procedimento é normal, saiu pelado na rua e eu acho que isso é normal. E aí você fala, olha, você precisa ir no médico, eu não tô louco, como é que você... Então é difícil, porque o fanático, ele acha que ele está certo,
tudo que você falar, ele não vai sequer tentar entender o que você está falando. Ele tem a mente cauterizada, como diz a palavra de Deus. A mente dele é cauterizada, ou seja, ele tem um bloco na cabeça dele, não pensa nada. Ele pensa pela cabeça de outras pessoas, né? Então, a única esperança de um fanático seria a própria decepção. Ele tropeçar numa própria casca de banana. Aí, quem sabe, um dia ele consegue acordar, né? E a tendência depois, né, reverendo, de ele se tornar fanático de novo é grande. É grande. Ele pode, por exemplo, o cara hoje defende a igreja A. Aí eu sou fanático, bispo. Aí ele se decepciona com aquele bispo faz um escândalo lascado e o cara fica, meu Deus, ai, não sei o que, tô decepcionado com a igreja, tô frustrado, não quero mais saber. Amanhã, daqui um ano ele pode estar na outra igreja e ele vai fazer o mesmo com outro pastor. Vai fanatizar se torna um ateu fanático também. Eu não quero nunca mais saber de nada. Para mim tudo não presta, é tudo mentira. Generaliza tudo. Ou se torna, é isso mesmo. A tendência é ele voltar. Por quê? Porque ele é inseguro. Porque ele não tratou dele, né? Não tratou dele, né? Não tratou dos igual... problemas que o levaram a se fanatizar. É igual aquela pessoa que é viciada e às vezes ela troca o vício. Né? Isso. Viciada por uma substância e troca. Porque ela necessariamente tem que estar viciada em algo. Parece que o fanático, ele tem que estar fanático em algo, né? É loucura. É tipo os Minions, né, Wesley? Você que assistiu bastante os Minions, eles queriam um líder e tava ali. Quem fosse liderar, pode ser meu malvado favorito, pode ser qualquer um outro, eles seguiam, porque eles queriam ser liderados. Eles precisavam de alguém para liderá-los, né? Pastor Luciano e Reverendo Frank, o missionário Luiz Paulo pergunta para vocês, congregava numa igreja que falava que eu não podia buscar informações na internet sobre a palavra de Deus, né? Mas a Bíblia cita que temos que crescer no conhecimento do amor e da graça. Isso seria também fanatismo? Proibir a pessoa de buscar mais informações? Seria fanatizar, no caso, né? Esse líder estava querendo deixar o povo da igreja que ele congregava na ignorância. Coreia do Norte, dá a impressão que Coreia do Norte. Meio que Coreia do Norte. Coreia do Norte. Entendeu? A ideia do líder é, vocês não procurem informação em lugar nenhum, porque eu tenho a informação, né? Eu vou dar aqui para vocês o alimento correto na hora. E, meus irmãos, no século XXI, não recorrer à internet para se informar, né? Hoje pelo celular, né? O bispo está aqui com o celular, eu estou aqui com o celular, não tem aqui nem... Não... Será que nós estamos no inferno? Não estamos não, em Cristo, é pela graça. Então, quer dizer, seria um absurdo, é um negócio ridículo, né? Demonizar a internet, por exemplo, como alguns fazem. Não, tem coisa boa e tem coisa ruim. Agora, o senso crítico faz com que você veja a fonte, você observe, analise, né? Olhe, agora não usar, que isso? Isso é muito sério, né? E infelizmente existem líderes que parece que ele tem medo. Que o seu... Pense, que o seu liderado pense. Porque ele vai entender, e isso assusta, né? O conhecimento da verdade. Um líder manipulador, o grande medo dele é que os seus manipulados tenham conhecimento da verdade e entendam. Isso daí não tem nada a ver. Né? Quem disse isso? Na Bíblia não está escrito isso, né? Exatamente. O Carlos de Sapopemba pergunta aqui também para os convidados. Frequentava uma igreja que o apóstolo e a bispa queriam ser chamados de pai e mãe. Isso seria um caminho de idolatria? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso, essa é a minha opinião. Esse aí é um caminho de idolatria. Porque assim, existe, quando a gente pensa na estrutura familiar, o pai e a mãe, eles têm aquela autoridade. Exatamente. Né? É isso que eles estavam querendo. Exatamente. Buscar, o filho não discute Eu sou seu pai. Exato. O filho não discute com o pai e com a mãe. Então, geralmente... Honra teu pai e tua mãe. Exato. Então, os dois aí iam terminar dizendo isso para a igreja, diretamente ou indiretamente. E esse nível de manipulação é muito grande, porque as pessoas... Nós temos casos de pessoas que chegaram até a gente, e com certeza o bispo e o reverendo já devem ter ouvido, de pessoas que para trocar o carro, o apóstolo, o líder tem que aprovar. Para namorar com aquela pessoa, ou para casar, ou para trocar de emprego, tem que perguntar pro pai ou pra mãe espiritual, pelo amor de Deus. Às vezes o apóstolo fala assim, irmão, deixa eu experimentar o seu carro, deixa ele aqui 6 meses comigo, eu vou ver se ele é bom para você ou se não é. Você compra o seu carro, deixa aqui comigo 6 meses. Compra um carro zero, deixa aqui comigo, vou orar, paga a gasolina que eu vou orar e em 6 meses te dou a resposta. Eu vou orar, vou jejuar, vou dirigir o seu carro por 6 meses. Não duvide que isso aconteça. Pior que nós estamos dando ideia para alguns aí, ó. Cuidado. Não, já tem gente fazendo. Já tem. Tem político, tem pastor fanático aí que tá falando, por que eu não pensei isso antes? O Bispo Emerson deu uma boa revelação, Jesus Cristo. Vamos ouvir um áudio? Temos um áudio aí, Wesley? Vamos lá, vamos ouvir o áudio do ouvinte.
Rapaz. Bom dia a todos. Esse tema é muito importante, muito polêmico e gera muitas dúvidas. Eu tenho a dúvida no sentido de que o fanatismo, ele somente é a propagação de uma falsa crença, alguma coisa ruim, ou até aquelas pessoas que propagam a palavra de Deus, só que de forma exacerbada, sem controle, também é fanatismo. É uma dúvida que eu sempre tive. Exatamente. Inclusive, é a última pergunta que eu ia fazer aqui para os nossos convidados. Ô, reverendo, começa pelo senhor aí. Como separar o fanatismo da verdadeira palavra? Porque, por exemplo, nós temos o amor. O amor é um sentimento muito profundo, muito... a pessoa vai ali, dá vida pelo amor e ela faz as coisas. Como separar o amor, por exemplo, é uma questão que algumas pessoas falam. Como eu separo o amor da paixão no namoro? Né? Como é que eu sei que se eu estou amando ou se eu estou apaixonado? Como que a pessoa sabe, ô reverendo, se ela está fanatizada ou se ela realmente está se dedicando a Deus? O ardor religioso que leva a uma dedicação não é fanatismo. É uma vontade de servir, de pregar, de fazer, de ser usado por Deus. O fanatismo ele se caracteriza quando a pessoa começa a deixar de pensar por si e de também cuidar de si. E cuidar daquilo que Deus lhe deu para cuidar. Então eu vou dar 3 exemplos rápidos para o nosso ouvinte entender. Eu já vi pastores crentes que começaram, pelo ardor evangelístico, a abandonar a família. E o cara começou a sair como pregador itinerante e largava a mulher, 3 filhos e estava cometendo o pecado de abandonar os seus. E eu ouvi da mulher de um desses homens o seguinte: ele não cuida dos de casa, né, mas quer sair por aí e ficar 3 meses pregando o evangelho por tudo quanto é canto do Brasil inteiro. Ele tinha um ardor, uma vontade forte de servir, e começou a permitir que isso se tornasse maior e obliterasse aquilo que Deus tinha para ele como prioridade, que era cuidar, inclusive, da própria casa. O resultado, esse é um caso verdadeiro, não vou dar nomes, mas é bem antigo. O resultado é que essa mulher largou esse pastor e foi embora, arranjou um marido que cuidasse dela e dos filhos dele, né? Porque ele já não cuidava mais. Então ele começou a se fanatizar. Tem que ter um cuidado muito grande para não perder o equilíbrio. Eu vejo pessoas que sinceramente querem servir a Deus. Elas querem servir a Deus, né? Só que aí elas terminam perdendo o bom senso de ver, olha, eu não posso dar tudo que eu tenho materialmente para a obra, porque senão eu não vou ter o que comer daqui 2 meses, daqui 1 mês, a minha família vai ficar desassistida, entendeu? Então eu posso ajudar, devo, mas assim, não posso eu ficar na miséria, né, por causa disso. O equilíbrio, ele não fanatiza. O desequilíbrio de perder as prioridades, inclusive de Deus para a sua vida, ele começa a fanatizar a pessoa. Eu vou aproveitar que o senhor é psicólogo, reverendo, aproveitar que o senhor é psicólogo, antes do pastor Luciano trazer a fala dele, vou aproveitar que o senhor é psicólogo e fazer uma pergunta agora. O senhor estava falando aí, eu lembrei de um caso. Eu tenho um familiar meu, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, e ele ouve vozes, né? Então ele ouve vozes, então sempre ele fez tratamento, uma característica de dos tipos de esquizofrenia. Ele é aquele tipo que ouve vozes. Aí o que aconteceu? Ele começou a ir numa igreja, e aí a igreja começou a falar que era demônio, então o demônio fala, e aí ele associou, então eu não sou doente, né? Eu não sou doente, essa voz que está aqui no meu ouvido é a voz do demônio, do inimigo, né? E ele se fanatizou numa igreja. Algumas pessoas assim, que são levadas a esse fanatismo, o que poderia ser aconselhado para isso? Porque tem algumas pessoas assim, né? Como o senhor estava relatando aí no seu discurso, a pessoa muitas vezes ela se adapta, ela se adequa a uma carência que ela tem. Como que faz com uma situação como essa? Olha, eu vou usar uma palavra muito forte aqui, mas a minha opinião tem que denunciar. Uma das coisas que nós temos um certo pudor, e até devemos ter, mas temos que ter cuidado para não nos tornarmos omissos, é de denunciar casos que nós sabemos são casos de manipulação e exploração, e casos que inclusive adoecem pessoas. Tem pessoas aí perdendo tudo, bispo, perdendo casa, carro,
Tem pessoas doentes que precisam de tratamento clínico, médico, esquizofrenia nem se fala, é uma doença gravíssima, né? E aí a família, os familiares terminam perdendo o controle, a pessoa vai embora se fanatizar numa igreja dessas aí, Sim. e depois pode E matar alguém ou se matar. Ou se porque matar. aquela né? voz é a voz do Isso, diabo. é a Quantas voz do pessoas, diabo. né? Então, Para de tomar um remédio. Para de tomar remédio. Para de tomar um remédio. E eu queria dizer para os nossos ouvintes que é possível, sim, denunciar isso como manipulação. Inclusive há leis, existem leis no país que tentam regular um pouco essa situação, né? Perfeito. E nós precisamos denunciar isso, porque não é possível. As pessoas ficam muito naquele lance, né? Não julguei. Não julgue. Não, peraí, meu irmão. Não toca no ungido. No anjo. Ungido. Pelo amor de Deus. Entendeu? Ungido enriquecendo, ungido fazendo besteira, ungido levando pessoas ao suicídio, pessoas a doenças, não Sim. tratando, dizendo que remédio é do diabo, né? Então eu acho que é preciso que nós que temos esse equilíbrio e esse entendimento da palavra de Deus e do todo que Deus tem para nós denunciemos essas coisas, bispo. Sem medo não, sem pudores. Olha, eu tenho lá um conhecido, um vizinho, um amigo, o cara está sendo arrastado aí para caminhos de tristeza, dor, perdição total, Isso é muito etc sério. e tal. Né? Não é, pastor Luciano, será que eu estou errado? Não, é exatamente isso. É denunciar, né? Porque existem muitos casos. Eu conheço pessoas que pararam de tomar remédio porque o líder falou que não precisava mais, que Jesus ia curar o suficiente e a pessoa morre, adoece e morre. A pessoa morre de câncer. Morre. O cara tá com câncer, o seu câncer tá curado porque é câncer do diabo. E aí maldição. morreu não é o pastor, Aí é não a o falta pastor, de fé. é a falta de fé. Você não teve fé. Aí o malandro, desculpem aqui o termo, assim, a exaltação, o malandro do manipulador, do fanatizador, diz isso. Exato. Não, eu curei. Mas eu aí fiz a minha falta parte, de mas fé da pessoa o irmão não Sim. acreditou, não acreditou ao resultado. E o fanatismo leva a isso, a morte, a pessoa perdeu o dinheiro, Isso. depois se decepcionar porque Famílias a destruídas. promessa não cumpre, É. a mulher ou o homem deixar a casa e ficar 24 horas dentro da igreja e destruir a família por causa disso. Uhum. Então, é isso que acontece. O fanatismo leva destruição de lares, destruição da saúde, destruição financeira É isso mesmo. e por aí vai. O Abraão me faz uma pergunta aqui, eu ia passar para os convidados, mas acho que eu mesmo vou responder essa aqui, ó. Vocês acham que os pastores, líderes de igreja, eles necessitariam de passar por psicólogos antes de ser pastores, para não fanatizar? O Abraão, é o seguinte, a terapia, a pessoa tem que querer fazer, né, reverendo? Não adianta obrigar a pessoa, olha, você tem que fazer terapia, pastor. Ele vai fazer terapia, ele vai ter psicólogo se ele quiser se ele for uma boa pessoa, se ele tiver um bom coração, se ele quiser ajudar o povo. Se ele não quiser, ele vai procurar terapia para quê? Ele não quer se consertar, ele quer continuar no erro. Sim. O fanático, o idólatra, o cara que é desviado dos caminhos de Deus, ele não tem preocupação com o povo. É o que Jesus falou, são lobos fantasiados de ovelhas. Complicado, bispo. Eles querem destruir, eles não querem acrescentar, né? Quantos pastores não têm capacidade de chegar num membro e falar, procure um psicólogo? Não. Quantos pastores não têm essa capacidade de chegar para um membro da sua igreja e falar assim, ó, procure um psiquiatra? Mas aí eles vão Né? se libertar, ô pastor Luciano. E se libertar, às vezes, não é bom para muitos pastores, é bom que você não seja liberto. Melhor manter ali a pessoa, Manter né? aí sob manipulação, Exatamente. né? Debaixo do seu Quanto poder. menos liberto você for, mais escravo você será. Sim, Então você vai exatamente. ser meu escravo. Eu quero você como meu escravo. Eu não quero você como uma pessoa liberta que vai ser bem sucedida. O escravo é mais fácil de manipular, o escravo é mais fácil de você lidar. O escravo vai estar sobre as suas rédeas. Como o reverendo falou, até você vai decidir até com quem a pessoa tem que se casar, né? Com quem que a pessoa tem que se casar, com quem a pessoa vai lidar na vida, né? Então é muito complicado. Temos um áudio aí? Tem mais áudio de ouvinte. Hoje o programa tá um show, hein? Tá um sucesso o programa. Vamos lá, vamos ouvir mais um áudio. Bom dia a todos. Bom Eu me dia. chamo Glória. Oi, Glória. E, bispo, Hum, eu gostaria de saber do pastor Luciano Scala e do reverendo Frank Crete, se na visão deles o fanatismo atualmente tem diminuído na vida das pessoas. Tchau, um grande abraço a todos. o reverendo, o pastor Luciano pode começar agora. Só acho que o fanatismo tem diminuído, eu acho que o fanatismo tem aumentado. Não, a o cada fanatismo tem aumentado. Parece que as pessoas, elas estão
Na verdade, em tudo, parece que está acontecendo um retrocesso, né? Em tantas coisas. Não é só na política, não só na religião. Em tudo, as pessoas... Ou você é contra, você é a favor, ou você não concorda comigo, você é contra. Sim, a gente tem visto uma selvageria, um negócio muito estranho, né? É um retrocesso. Então, o fanatismo, ele não, pelo contrário, tem crescido cada dia mais. Nós falávamos de fanatismo antes, pensávamos em islamismo, imagina, fanatismo, se antigamente lá atrás se pensava no catolicismo, depois, né, nos muçulmanos, agora... Em todos os lugares. Todos os lugares. E eu tenho até uma visão, eu compartilhava isso, eu e o bispo compartilhamos da mesma visão nesse sentido, falávamos sobre isso antes do programa, escatológica, né, sobre isso. Ou seja, parece que a Bíblia vai se cumprindo no sentido de que as pessoas vão deixando o verdadeiro evangelho, que liberta, sim, né, e vão se fanatizando cada vez mais em tudo quanto é lugar e religião, e isso infelizmente é uma realidade, e o resultado vai ser aumentar as divisões, as brigas, as polarizações, as radicalizações, para que o anticristo venha e venha, não, eu tenho a solução, a verdade, e vocês não vão deixarem de ser fanáticos e seguidores de outros e de todas as outras coisas para seguirem somente a mim. Sim. Porque eu sou. E as pessoas vão estar prontas para aceitar, né? Inclinadas para isso, né? É isso aí. Eu tenho aqui alguns dados, né, que eu trouxe um artigo também, para você reconhecer um fanático, né? Para você reconhecer, como é que você reconhece um fanático? Ó, agressividade, dificuldade de escutar, expressão de ódio, preconceito, estreiteza mental, ou seja, a mente do cara ela se estreita, e pensamento dicotômico, tendência de ver diferente como o inimigo. Então isso aí é típico do fanático. O fanático ele tem todos esses pontos. Ele é agressivo, ele tem dificuldade de escutar, expressões de ódio, sempre então ele está com ódio, levantando essa bandeira do ódio. Quer matar o outro. Né? O outro é odiado. Preconceito, né? Então, às vezes a pessoa pensa, é cristianismo, isso não, isso é preconceito, né? Preconceito contra raça, contra cor, contra sexo, contra homofobia também, ele apresenta homofóbico, estreiteza mental, e ele tem tendência de ver o diferente como inimigo. Então você é diferente, você passou a ser inimigo dele. E é um tema que nós temos que tomar muito cuidado acerca dessa questão. Tem aqui a pergunta da Griselda, muitas perguntas hoje, hein? Hoje tem um recorde de perguntas aqui. Ela pergunta ao reverendo Frank se seria bom nós nos afastarmos das pessoas idólatras. Olha que pergunta legal, nós estamos esquecendo dessa pergunta que a própria Bíblia cita, né? Jesus não se afastava de pecadores. Jesus estava lá, comia na casa da prostituta. De fariseus radicais. Né? Ele comia na casa da prostituta, ele ia lá, andava com o ladrão, com o cobrador de impostos, foi dormir na casa de Zaqueu, que era um dos maiores cobradores de impostos, ladrões daquela época. Estava ali andando com essas pessoas, curava, libertava. E com os fariseus, Jesus tinha todo aquele afastamento. Não dava para conviver com os fariseus, que eram fanáticos. Eram religiosos fanáticos. Religiosos fanáticos. É uma boa alternativa aqui, é uma boa pergunta da Griselda, Sim. Nos afastarmos das pessoas idólatras? Sim. Idosas? Não, idólatras. Idólatras, desculpa. Pessoas eu ouvi errado, fanáticas. fico preocupado. Idosas. Sim, querida, é isso mesmo. Há pessoas tóxicas, prestem atenção, há pessoas tóxicas que nos intoxicam, estragam o nosso dia com o seu fanatismo, com a sua radicalização, com a sua conversa sempre de ódio, de briga, sempre querendo julgar e matar e condenar. Então essas pessoas, se você percebe que elas estão à sua volta, elas vão te influenciar e vão até estragar o teu dia, a tua semana, o teu mês. Se afaste delas, porque elas não têm diálogo. Elas têm uma opinião monocromática, uma cor só, um jeito só, uma forma só de ver e pensar. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando para ficar bem claro. Todos nós temos aqui, creio eu, a ideia de que a prática da homossexualidade é condenada por Deus na Bíblia. Isto não nos tornará homofóbicos. Homofobia é pecado. Isso nos tornará apenas e tão somente respeitadores de quem não é cristão e pensa diferente e orientadores das pessoas que estão tendo dificuldade nessa área na sua vida.
para que elas voltem, né, para uma fé sadia. Agora, nós vamos respeitar quem que faz parte da sociedade, são seres humanos, nós respeitamos a pessoa do homossexual. Tá certo, bispo? Sim, com certeza. Nós não somos homofóbicos, não queremos matar o homossexual. Nós não queremos nada disso. Nós temos homossexuais à nossa volta, na sociedade, eles estão aí, são seres humanos, né? Pagam seus impostos, são pessoas. Então nós vamos respeitá-las. O fanático não, ele quer matar o homossexual. Muito boa essa fala, bispo. E reverendo, um dos problemas que o Papa Francisco tem enfrentado com os radicais dentro da Igreja Católica é exatamente isso, né? Porque esse fanatismo existe dentro do catolicismo ainda, as linhas mais radicais. De todas as religiões, igrejas. E aqueles que são mais extremistas, eles são contra o Papa Francisco, por justamente ele ter esse olhar. O senhor falou da questão dos homossexuais, o Papa Francisco ele tem um respeito muito grande, isso, né? Uma misericórdia, exato, uma compaixão. E os grupos fundamentalistas radicais do catolicismo são contra o Papa Francisco, justamente por ele ter esse olhar humano. Então, respondendo à pergunta da irmã, afaste desse pessoal. Esse pessoal não tem nada de útil, de bom, então, de edificante. Reverendo pastor Luciano, mas o evangélico, ele tem aquela visão que ele consegue salvar todos. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo, já que vocês falaram sobre a questão do homossexualismo, o meu primeiro amigo lá da igreja, quando eu comecei a congregar, eu fiz amizade com um menino, que depois ele foi levantado obreiro junto comigo, né? Nós fomos levantados juntos, e a gente era do grupo de jovem, evangelização lá da igreja, tá? E ele tinha sido homossexual. E ele, uma vez ali na fé, né, ele falou assim, olha, que essa é uma coisa, eu ainda vou voltar onde eu tinha ali meus amigos homossexuais e vou pregar para eles, eu vou, né, porque às vezes tem aquela visão, e eu falo, rapaz, deixa, se Deus quiser resgatar, Deus vai, assim como resgatou você, não trouxe você para a fé, Deus vai trazer eles, não, eu tenho essa obrigação, eu tenho esse compromisso, a Bíblia diz que ele tem que pregar toda criatura, eu vou lá pregar. E ele foi e não voltou mais. Tá lá. Né? Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Depois nunca mais. Tá lá ainda. Eu nunca mais tive contato com ele, porque ele foi e não voltou. Né? Ele foi e não voltou. Não sei se voltou, se associou novamente com eles. O evangélico, ele tem muito disso aí, essa mente pura, esse amor, né? Esse coração esse sincero, desejo, né? De achar que todos podem se converter, que todos têm que ter uma chance. E querer conversar com esses fanáticos, e às vezes os fanáticos contaminarem eles. Então, como é que faz nesse aspecto? É melhor deixar ou o crente tem que tentar pregar? É a mesma pergunta, né? E se um testemunho de Jeová bater na minha porta? Também, fanático. Né? É um fanático, de Jeová é fanático. Né? Eu vou receber, vou conversar com ele, ou eu vou dizer, eu não quero conversar. O time de Jeová não tem conversa. Ele vai expressar o que o senhor falar, e se o senhor falar para ele, ele vai fazer que nem aquela menina da operadora de telefone. Né? Assim que você terminar, ele vai falar, então, irmã, como eu tava falando pra senhora, isso daí. Aqui, Jeová é o nosso Deus. Então, mas aqui na Bíblia tá escrito Jesus Cristo é o Senhor, tá? Então, aqui, como eu tava falando pra senhora, 144 mil, ele não vai nem ouvir o que você tá falando, ele vai vir com a resposta. É assim, né? Então não tem conversa. É difícil. Quando não tem conversa, o diálogo tá interrompido, fechado, melhor é você se afastar, entrar em oração, orar por essas pessoas e pronto. Quando a oportunidade se abre para um diálogo, para você poder conversar, seja com quem for, o que for, faça em oração, com temor, ore, converse, mostre a palavra de Deus. Não é possível fazê-lo, não adianta. Bispo, eu conheci você conheceu esse do homossexual, eu conheci um que queria pregar a Cristo no carnaval. E aí ele saía em plena escola de samba, distribuindo folheto e berrando que ia todo mundo para o inferno e só Jesus salva. Quer dizer, resultado, o cara fez da forma errada, fez o certo da forma errada, no lugar errado, na hora errada, do jeito errado, e foi uma camaçada de pau de um bando de sambista bêbado lá, entendeu? E jogou pérolas aos porcos, exatamente. O que a Bíblia não diz, olha, tenham cuidado para não fazer. Sim. Então, meu irmão, minha irmã, quer pregar o evangelho? Ore, fortaleça a sua fé e peça que Deus abra oportunidades, né? Porque senão você vai só quebrar te desgastar e quebrar a cara. Tá certo. Última pergunta minha para os nossos convidados, depois eu vou dar meus 5 minutos para o reverendo Frank para fazer as suas considerações finais, 5 minutos para o pastor Luciano Scala. Como então, depois de todo esse bate-papo aqui, como nós podemos ajudar a igreja contra o fanatismo?
Qual a sua opinião, pastor Luciano? Como é que nós podemos ajudar? Nós já demos uma ajuda aqui, né? Esse programa de hoje certamente foi uma grande ajuda. Muitas pessoas que estavam bem didático, em caminhos, bem pedagógico, né? Em caminhos religiosos, em caminhos fanáticos, tem pessoas que abriram os olhos agora, puxa vida, eu vejo lá na minha igreja uma idolatria pelo meu pastor, uma coisa que o cara, né? O menino tocava, ele toca teclado lá pra gente até hoje. Ele falou, rapaz, toquei na igreja tal. Aí quando o líder, né, ele até faz programa de rádio, televisão, quando o líder passa, você não pode tocar, você tem que parar e ficar assim, né, fazer reverência, ninguém. Se ele entrar na igreja e você estiver tocando, ele acha ruim, então todos tinham que parar, esperar ele passar, ele passava pela igreja, passava, né, não cumprimentava ninguém, aí quando ele entrava na sala, voltava o ensaio do coral de novo. Olha que beleza. Ou seja, e é um pastor que tem até música, eles fazem música pra ele. Que poder, hein? Fazem música pra esse pastor até hoje, quando tem música que cita o nome dele. Quando ele passa, é o Tu és o amado da igreja. Passando. Meu Deus. E aí, como é que faz? Como é que a gente ajuda esse povo, pastor Luciano? O programa de hoje ele foi muito esclarecedor justamente por isso, né, bispo? Porque nós estamos mostrando para as pessoas de uma forma bem simples, bem didática, de uma forma bem leve, que nós precisamos sim refletir, nós precisamos sim pensar, nós precisamos sim ter o senso crítico, né? Então, o que é aconselhável é justamente você ser cristocêntrico, você ter Cristo como centro, você viver de acordo com a palavra de Deus, você buscar a sua experiência com o Espírito Santo, a sua experiência com Deus. Nós não podemos viver de acordo com a experiência que o nosso líder, que o representante da nossa igreja tem com Deus. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Então, o que eu te aconselho é busque a presença de Deus, tenha o desejo de conhecer as Escrituras, busque essa revelação de Deus na palavra dele, e você certamente vai se libertar desses pensamentos que são pensamentos radicais, esses pensamentos que estão fora da vontade do Senhor. Tá certo. Reverendo, vamos começar pelo reverendo, dá 5 minutos para o senhor falar aí as suas considerações finais. Estivemos aqui hoje com o reverendo Frank Kretsch, né? Que infelizmente está nos deixando, viu, pastor? É só pro ano que vem, ainda tem Ele está voltando para o Paraná, né? Vai voltar para o Paraná, vai morar no Paraná novamente. Ele é pastor da igreja presbiteriana e ele é formado em psicologia pela Faculdade Paulistana, formado em teologia também e pós-graduado em psicopedagogia. O reverendo, suas considerações finais sobre o tema, suas fontes de contato, como é que as pessoas fazem para encontrar o reverendo Frank? O meu telefone aqui é o WhatsApp, é 011 859. Não, rapaz, 9. Me perdi meu telefone aqui, como é que é? 989. É um lapso freudiano. 989 5454 12. 989 5454 12. E aí é o WhatsApp também. Você pode me mandar um WhatsApp perguntando, tirando dúvidas, etc. e tal. O tema foi muito importante, continua sendo importante. Então, volte à palavra de Deus. Um dos problemas do meio evangélico em geral hoje é que os crentes não estão estudando, lendo a Bíblia. Eles deixam que o pastor o faça por eles. Então o pastor vai, pega um versículo, pega um texto e diz o que Deus quer para a sua vida. Busque o que Deus quer para a sua vida também estudando a palavra, lendo a Bíblia, lendo bons livros cristãos que edificam e pensando que Deus tem um propósito para a tua vida. Então não é que você siga A, B ou C, é que você siga Cristo. É que você siga o exemplo de Cristo, é que você seja útil, é que você abençoe pessoas no seu trabalho, em vez de ficar brigando, julgando, condenando, mandando para o inferno. Isso quem faz é Deus, meu querido, né? Isso é pecado. É que você fique discutindo teologia, doutrina com quem quer que seja, não, né? Isso só divide, isso é mau testemunho. O que Deus quer é que nós, naquilo que é essencial à fé, estejamos unidos, juntos, e naquilo que não é essencial, não é fundamental, que nós tenhamos caridade, amor em tudo, misericórdia. Isso é um dos dísticos da Reforma Protestante, nas palavras antes da Reforma de Agostinho e depois de Philippe Melanchthon, né? É preciso ter unidade no essencial da nossa fé e uma vida que seja
teocêntrica, onde Deus é o centro, espiritocêntrica, cristocêntrica, bibliocêntrica, a palavra de Deus esteja nos alimentando. Isso é fundamental para a nossa fé. É preciso ter amor nas coisas que não são essenciais, diálogo, né? É preciso conversar, respeitar diferenças. Nós estamos aqui hoje em 3 pastores, queridos ouvintes, cada um de uma denominação, de uma igreja, de uma linha. Nós temos diferenças aqui entre nós, com certeza. Se nós fôssemos aqui colocar teologia, né? O pastor Luciano ia dizer, olha, eu não penso bem assim, o pastor Bispo ia dizer, olha, eu acho que isso aí não é bem assado, né? E vice-versa. E isso, mas nós iríamos perceber que o que nos une é essencial e é muito maior do que o que nos desune. Por isso nós podemos conversar, dialogar, até discordar e eventualmente respeitar as discordâncias, né? Sem que isso nos afaste, nos torne inimigos. Então fuja do radicalismo, da idolatria, do fundamentalismo, do misticismo, do fanatismo. Essas coisas não são de Deus e não é isso que Deus quer para a vida dos seus servos, para a vida dos crentes em Cristo. O que Deus quer é uma vida cristã equilibrada, de oração, de vida piedosa, de amor, que é uma das coisas, bispo, até que nós terminamos não falando aqui, o fanatismo mata o amor. Exatamente. O fanático não tem amor. O fanático não quer amar, ele quer eliminar quem não pensa como ele, quer que todo mundo pense como ele, porque ele é o dono da verdade, só ele está certo. Então, Deus nos quer amando, tendo misericórdia, compaixão, estendendo a mão, ajudando a quem precisa, fazendo o bem sem ver a quem, né? Deus nos quer usar como sal e luz no mundo para abençoar e para mostrar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eu estou de olho aqui no meu tempo, o bispo já botou até aqui um relógio aqui. Então é para tirar o fanatismo. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, pense. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que você use a imagem e semelhança que Ele te deu. Ah, mas eu discordo disso, do pastor, ou disso da igreja, disso, daquilo. Sim, se não é uma discordância que é fundamental para o exercício da fé, você pode conviver com ela. Se não, você pode começar a pensar em buscar um local onde você possa ser mais livre e ter mais liberdade para adorar a Deus, sendo usado por Deus para a honra e glória dele. Obrigado, bispo, pela participação. Foi excelente. Eu que agradeço, reverendo. E pelo programa. Obrigado. Este ano espero voltar ainda antes. Com certeza, vamos sim, vamos marcar aqui. Deus logo se vê, né, reverendo e pastor Luciano, que nós não somos fanáticos, né, e nem somos pastores de seitas. Porque se fôssemos fanáticos e pastores de seitas, nós não íamos bater um papo, né? Se a gente conversa, se a gente conversa é porque já não somos fanáticos, né? Que o fanático é impossível ele conversar, ele não conversa, né? Então não tem jeito. Pastor Luciano, quero agradecer aí pela sua presença. O pastor Luciano é pastor da Igreja Vale de Bênçãos. 5 minutos para suas considerações finais também e os seus contatos, pastor Luciano. Muito bem, bispo. Então, mais uma vez eu quero agradecer esta oportunidade de estar aqui com o bispo, de estar com o reverendo. É sempre um prazer estarmos juntos. Toda a equipe da Rádio Adore Mais e você que está acompanhando a programação. O sentido de nós estarmos aqui é poder dialogar com vocês através desse canal. Bom, no meu ponto de vista, falar sobre o fanatismo é falar de um tema extremamente atual. Nós estamos vivendo essa problemática no mundo todo, mas sobretudo no Brasil, quando nós pensamos no fanatismo político, no fanatismo religioso. Se por um lado nós temos em muitos países, sobretudo países muçulmanos, pessoas sofrendo, pessoas morrendo por causa de um extremo, de um fanatismo religioso. Aqui no Brasil, nós não sofremos com isso, de certa forma. Mas nós temos um fanatismo político que tem matado, que tem dividido, que tem destruído pessoas, igrejas e famílias. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o fanatismo, a característica do fanatismo é justamente por ele ser extremista. A característica do fanatismo é entender que só existe um ponto de vista certo, que só existe uma ideologia certa, que só existe uma ideologia política certa, que só existe um time certo, um time bom. Então, o fanatismo tem essa característica, né? Apenas um, quando na verdade nós somos múltiplos,
quando na verdade nós precisamos respeitar a diferença. E há múltiplos ministérios. Exatamente. Eu não faço o que você faz. Exatamente, nós temos ministérios diferentes. É. Então nós temos que ter esse respeito, né? Um ajudando o outro. Exato, e assim nós formamos um corpo, o corpo de Cristo, e todos nós temos a utilidade. Então o fanatismo, ele tem essa característica de apenas uma opinião estar certa, quando na verdade não. É o meu ponto de vista. E quando nós observamos algo por um outro ângulo, por uma outra forma, por uma outra perspectiva, um outro viés, nós aprendemos. Então o fanatismo, ele infelizmente leva a pessoa a não ouvir o diferente, não aprender com o diferente. Eu venho para cá, para esses debates, para esses diálogos, eu aprendo. Eu aprendo por quê? Porque eu ouço pessoas, ouço o bispo, ouço o pastor, ouço o reverendo, eu ouço o psicólogo, e eles me mostram uma nova perspectiva. Eu ouço você, ouvinte, quando manda uma pergunta, quando faz uma colocação, eu aprendo com você. Então o fanático, ele é fechado. E isso é muito negativo. Então, se você está cercado de pessoas, se você conhece alguém que é fanático por algo, né? Tenha paciência com essa pessoa, ajude essa pessoa, tenha sabedoria para lidar com essa pessoa. Às vezes, nós teremos que esperar essa pessoa se decepcionar para que ela venha olhar de uma outra forma. Então, às vezes, nós teremos que ter essa paciência de esperar essa pessoa se decepcionar. Se você ouvindo essa programação, em algum momento você se identificou, se em algum momento você falou, será que eu não sou fanático? Será que eu não estou sendo extremista? Será que eu não estou levando as coisas muito a ferro e fogo? É hora de você pensar, é hora de você refletir. Eu não estou aqui querendo dar lição de moral em ninguém, mas é hora sim de você pensar, de você refletir, de você olhar para o teu lado. Se você tem afastado as pessoas, né? Às vezes a pessoa ela acha que sendo tão radical, sendo tão duro, ela vai atrair as pessoas. Pelo contrário, ela vai afastar as pessoas. O evangélico, quando ele assume um papel de radical, de fanático, ninguém quer ficar perto dele. A esposa não suporta, o marido não suporta, os filhos não suportam, os amigos de trabalho começam a evitar. Então, se você tem sido assim, é hora de você reavaliar, de você pensar se você está atraindo as pessoas ou se você está, infelizmente, afastando as pessoas. Bom, se eu fosse falar aqui, né, eu ficaria falando mais. Quero agradecer mais uma vez ao bispo por esse espaço para nós falarmos de algo tão importante, que é falar sobre esse tema, e também passar os meus canais, as minhas redes sociais. Eu sei que tem uma audiência gigantesca acompanhando essa programação. Eu estou no Instagram. Então, gostaria que você me seguisse lá no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou lá no Twitter, ou no YouTube. É fácil você me encontrar. É Luciano Scala, igual está escrito aqui embaixo, ó, Luciano Scala, E-S-C-A-L-A. Você me adiciona nas redes sociais e vai ser um prazer manter contato contigo. Como o bispo disse, eu também sou responsável por uma casa de recuperação. Então, se você tem alguém na tua família, alguém próximo a você que precisa de ajuda para deixar o vício das drogas, pode entrar em contato comigo, que com o maior prazer eu estarei te ajudando e te auxiliando nesse teu desafio. Tá certo, agradeço aí ao pastor Luciano, ao reverendo Frank. Nós vamos a um break rapidinho e eu volto daqui um pouquinho para as minhas considerações finais aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Voltamos já já com você. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o bispo Emerson Viana e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família.
Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Praz, Avenida Celso Garcia, 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito, 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares, 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes, 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. É isso aí, amados de Deus, assim estamos chegando ao final do programa, respondendo suas dúvidas. E como tivemos aqui, né, como falou muito bem aqui o pastor Luciano, o reverendo Frank, o fanatismo, ele é a desgraça da igreja, né? A igreja cristã, a igreja evangélica tem que lutar contra o fanatismo, seja ele qual for o fanatismo político, religioso. E é muito simples, muito fácil de você identificar o fanático. O fanático, simplesmente, ele não quer conversar, ele quer impor a ideia dele e ponto final, e ele não cede naquilo que ele pensa e acabou, né? Então, muitas vezes, nós temos que esperar até mesmo com muita sabedoria o fanático ele conseguir abrir os seus olhos, se é que vai abrir. E a tendência depois de ele fanatizar outra coisa também é muito grande. Por quê? Porque o fanático, infelizmente, por incrível que pareça, o fanático, ele precisa se encostar em alguém. Ele é fraco psicologicamente, ele não tem condições psicológicas de liderar, de estar à frente de alguma coisa. Então ele precisa ser guiado, ele precisa ser orientado, e ele se sente forte quando ele entra no movimento fanático, né? Nós estamos, infelizmente, passando momentos muito difíceis na nossa sociedade, porque o movimento político, infelizmente, ingressou dentro da igreja. É diferente você apoiar um deputado, é diferente você apoiar um presidente, ou apoiar um governador, apoiar um vereador sem fanatismo, do que você apoiar uma pessoa fanatizando, ou seja, induzindo, né, levando coisas fanáticas para aquelas pessoas. Então hoje, infelizmente, o nosso país ele está dessa maneira, o fanatismo político entrando dentro da igreja com tudo e pessoas defendendo ideias fanáticas. Isso é assustador, né? Porque se o evangélico hoje ele está sendo levado para este ponto de fanatismo, imagine quando vier o anticristo, né? Que vai com aquelas palavras suaves, mansas, que vai mostrar muito amor, muita carisma pelas pessoas. Coitado, essas pessoas vão entrar de cabeça, elas não vão conseguir associar que ele é o anticristo, né? Que ele está contra a Deus, que ele não crê em Deus, que ele é um filho da perdição, que ele está ali para destruir, né, o meio cristão, o meio evangélico. Então, infelizmente, pela experiência, pelo teste que nós temos hoje, de muitas pessoas fanatizarem políticos ao ponto de negarem a própria fé, nós temos observado que, infelizmente, essas pessoas serão facilmente levadas pelo anticristo, né? Então, meu irmão, cuidado. Por isso que, olha, como nós temos falado aqui na nossa programação, leia a Bíblia. Um pastor verdadeiro, né, na comunidade cristã, eu até falei isso quarta-feira. Gente, eu quero que vocês leiam a Bíblia, eu quero que vocês conheçam a palavra. Quanto mais a gente estudar a Bíblia, quanto mais a gente conhecer o Evangelho, quanto mais a gente conhecer a verdade, mais libertos nós seremos. O fanático não quer que você conheça nada, o fanático quer conduzir a sua cabeça, ele quer que você seja guiado por uma ideologia. Então eu tenho a minha ideologia, você vai ser guiado por ela. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira igreja, quer que você conheça a Bíblia, a palavra, quer que você estude a Bíblia, quer que você seja um conhecedor da fé, um conhecedor do Evangelho. E aquilo que eu falei há pouco para os meus convidados, né? Quando não existe fanatismo, você consegue bater um papo, você consegue conversar com as pessoas. O fanático não consegue conversar com ninguém, porque ele não tem a intenção de conversar, ele tem a intenção de passar a sua ideia para você. E quando você vai contra ele, você está indo contra a sociedade, parece que você é de outra coisa, parece que você é de outro mundo, né? Tipo hoje na política, ou você apoia o presidente ou você é petista, né? E não existe isso, tem gente que não apoia o presidente e não é petista, né? E tem gente que não é nem de política, nem de nada, como nós da comunidade cristã Amor e Graça,
né, que só queremos ver o bem da sociedade, o bem do Brasil, só isso que nós queremos, nada mais que isso, né? Então, você precisa estar muito atento a essas situações, tá? Espero que esse programa tenha elucidado você e tenha mostrado para você que você pode sim seguir o caminho verdadeiro e ser uma pessoa muito abençoada sobre a face dessa terra. Quer conhecer uma igreja sem fanatismo? Quer conhecer uma igreja onde o amor e a graça de Deus imperam? Amor e graça, por isso que até no nosso nome, no nome da nossa igreja, isso aí, ó, o amor e a graça. O amor, quando você ama, você nunca vai ser fanático. E a graça de Deus, o conhecimento da graça, vai te libertar de todo fanatismo. O conhecimento da graça liberta as pessoas. Então você quer realmente conhecer o amor e a graça de Deus? Neste domingo agora, nós vamos estar esperando por você na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Nós estamos passando os endereços aí para você. Eu, Bispo Emerson Viana, estarei com você 9 da manhã e também às 18 horas na Avenida Celso Garcia 243 no Brás. Lembrando para você que o culto da manhã você não vai ouvir aqui pela emissora, tá? Se você quiser ouvir o culto pela emissora é só às 18 horas. Então você pode estar pessoalmente nas nossas igrejas pela manhã ou você pode baixar o nosso aplicativo, que é o Rede Amor e Graça. Você clica aí no Play Store do seu celular, Rede Amor e Graça, e você vai baixar o nosso aplicativo para você ouvir a rádio, tá? Então, nós estamos com você na Rede Amor e Graça pela manhã e também no YouTube e no Facebook, no canal Amor e Graça. Canal Amor e Graça, neste domingo, 9 da manhã, você vai acompanhar a nossa reunião. E às 18 horas também, pela 102.1, você vai ter o nosso culto totalmente transmitido, assim, 100% transmitido. Mas seria muito importante que você estivesse na igreja neste domingo, porque domingo agora nós vamos ter o grande domingo da vitória. Olha, eu tenho certeza no meu coração, convicção absoluta, que Deus ainda este ano vai providenciar uma vida muito abençoada para você, porque está escrito na Bíblia: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você acredita que ainda este ano Deus pode fazer um grande milagre, uma grande transformação na sua vida? Esteja conosco neste domingo, Deus vai responder, trazer uma resposta muito grande para você. Avenida Celso Garcia 243 no Brás e Pastora Silvia Viana espera por você 3 da tarde em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejo 950, visitando depois de tanto tempo, hein? Pastora Silvia vai estar com você em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejo 950, neste domingo agora, você não pode perder. Vou passar daqui um pouquinho todos os endereços, vou passar daqui um pouquinho o número da conta bancária para você, mas antes vamos sortear o livro dos sentimentos, né, Wesley? Chegou o momento, pode sortear aí, vai direto aí, Wesley, já vai direto aí, ó, 5, 4, 3, 2, 1... Quem ganhou o livro dos sentimentos foi a Rosimeire. Ela participou no programa de terça-feira, segunda-feira, né, Wesley? É, segunda-feira. Ó, a Rosimeire que participou no programa de segunda-feira pelo WhatsApp. Você ganhou o livro dos sentimentos, Rosimeire. Parabéns a você, obrigado pela sua participação, né? E eu declaro aí que as bênçãos de Deus estejam na sua vida. Então, parabéns a Rosimeire, que participou pelo WhatsApp na segunda-feira e ganhou o livro dos sentimentos. Vamos aí às vinhetas finais. Obrigado pela tua presença. Eu quero lembrar para você que hoje, 3 da tarde, tem o programa Viva Psicologia. Se você está ouvindo este programa no sábado, eu quero lembrar que todos os sábados, das 3 da tarde até as 21 horas, nós estamos com você ao vivo aqui pela emissora, né, transmitindo a nossa programação. Então, sábado e domingo, das 3 às 21 e de segunda a sexta, nós estamos das 10 ao meio-dia ao vivo com você. Tchau para todos, beijo no seu coração, ótima semana! Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3. Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Durante muitos anos,
Alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e 18 horas, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 e 18 horas. Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamoregraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.